que vai formar uma criança, um adulto com caráter, com direção, com conceito, conhecimento de Deus. E a gente tem que ter muito trabalho com os nossos filhos. Então, minha filha Emily, 7 anos, vamos cantar para Jesus? Vamos levar a mensagem em forma de música para os ouvintes? Quantas vezes tu quisesse mudar teu modo de agir, ao sentir que nada adiantou, mas foi em vão, oh irmão. Eu sei que foi ruim. Mais uma coisa eu quero te dizer, Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias não ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, glória a Deus. Tente, irmão, não desista. Nós somos falhos, somos fracos. Deus sabe disso. Deus não chamou forte, Deus chamou fraco para fazer forte. Deus, Ele sabe da nossa fraqueza. Deus, Ele sabe da nossa limitação. Deus, Ele sabe que sem Ele nós não conseguimos. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. É por isso que nós precisamos do Senhor. Certa vez o apóstolo Pedro questionou a Jesus da seguinte forma: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Não é? Para onde iremos nós buscar perdão de Deus, buscar salvação de Deus, estar na presença de Deus? Para onde devemos ir? Qual é o lugar? Aonde vamos encontrar isso? Só em Jesus Cristo. Só Jesus é quem pode mudar a nossa vida e destino na eternidade. Mas nesta hora, para a gente concluir o trabalho com a exposição da palavra de Deus aqui, dentro de uma forma mais levada para você entender o que nós viemos fazer nesta noite aqui, nesse trabalho, nós queremos convidar você, o texto que foi lido logo cedo, Atos capítulo 17, versículo 30. Os irmãos podem continuar sentados mesmo, que nesta noite a palavra de Deus possa estar indo ao encontro, ao entendimento das pessoas nessa comunidade. Porque esse é o objetivo, a gente está aqui semeando a palavra de Deus, e aquele que ouvir e deixar a palavra frutificar e germinar no seu coração, a mudança de vida. Olha o que diz a palavra de Deus, Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que ele destinou, e disso ele deu certeza, ressuscitando dos mortos. Então nesta noite, esta palavra, ela nos traz uma lição, ela nos traz algo que é de suma importância a gente atentar para o que Deus nos revela e nos fala na sua palavra. Aqui, esta palavra que está escrita aqui, ela foi dita a um grupo de pessoas no período de há mais de 2000 anos atrás. Foi falada essa palavra aqui. O apóstolo Paulo, em determinado lugar, ele está evangelizando, ele está indo anunciando a Cristo diante de uma situação que ele viu as pessoas sem entendimento de Deus, mas buscando a Deus de uma forma sem entendimento, né? Porque hoje a gente olha para as pessoas e vê que todo mundo tem uma necessidade de Deus. Isso é uma necessidade que está na alma do ser humano, a necessidade de Deus. Todos buscam a Deus. O problema é que o caminho que buscam a Deus é errado, porque o homem perdeu o entendimento de Deus, o homem se afastou de Deus, o homem não tem mais como por ele mesmo chegar a Deus. Foi por isso que Deus enviou Jesus para buscar os que estão perdidos,
para salvar os que estão dentro de uma condenação. O próprio Jesus, ele vai dizer: eu vim buscar e salvar. Essa é a função, esse foi o objetivo pelo qual Jesus veio a este mundo. Ele não veio levantar um grupo religioso, ele não veio dar uma aula, nem criar um grupo de fraternidade e de amor. Ele veio salvar. Ele é o salvador da humanidade. Ele ensinou o verdadeiro caminho para o homem chegar a Deus. Interessante que esse caminho, ele mostra que é nele mesmo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele não apontou para nenhum lugar. E aqui o apóstolo Pedro vai agora estar levando essa mensagem. Por quê? Todos creem que existe salvação. Mas também é preciso que creiamos que existe condenação. Se existe Deus, existe o diabo. A Bíblia revela isso. Existe o amor, existe o ódio. Existe a verdade, existe a mentira. Nós temos que estar cientes. Não é só de um lado, é do outro também. Nós temos que ter o conhecimento que existe a bênção. Todo mundo quer a bênção de Deus. Mas nós temos que ter consciência que também existe a maldição. A maldição de Deus é para aqueles que não ouvem sua palavra. Estão debaixo da maldição. A maldição do juízo, da condenação, da sentença, da ira de Deus. A Bíblia fala isso. E nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus para o conhecimento de todos que precisam conhecer a verdade, para que por ela sejam libertos. Não há libertação em nenhum meio que se apresenta por aí. Eu tenho observado muitos caminhos de libertação que têm sido colocados para o povo ser liberto. Mas Jesus, ele disse como é que podemos ser libertos. Conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus. É o que ele ensinou. Nós precisamos conhecer isso. O que Jesus ensinou para a gente ser liberto do entendimento errado. Que muitas vezes nós seguimos pensando que é certo. A Bíblia vai dizer que há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos. Os seus finais é o caminho da morte. Parecem, não são perfeitos. Nem tudo aquilo que parece ser certo é certo. Nem tudo aquilo que parece que é bom é bom. Nós precisamos conhecer a verdade no que Deus ensina, no que Deus nos adverte. Ali você pode crer de olhos fechados, porque a palavra de Deus passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. E Paulo vai dizer aqui, os irmãos, ele chega aqui e prega essa palavra. Olha o que ele diz: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que ele está dizendo aí? Deus não toma o culpado por inocente. Deus não vai julgar ninguém sem saber por que vai ser julgado. Ninguém vai sofrer o castigo de Deus, que é a condenação inocente. Deus, eu não sabia. Deus, eu não tive consciência, eu não fui informado. Não. Deus não toma o culpado por inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É por isso que Paulo vai dizer: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Você que está aí está ouvindo agora a palavra que vai advertir você de uma situação que você se encontra. Deus adverte agora. Deus vem advertido. Deus tem convidado. Deus tem chamado. Deus tem orientado a humanidade, não de agora, do tempo de Noé para cá. O povo tem sido advertido que esse Deus, ele é justo. E como justo, ele não vai passar a mão na transgressão do homem, na desobediência de sua criatura, na situação de rebelião da criatura para com o Criador. Deus, ele não vai passar a mão e ignorar o pecado de ninguém. Deus já está pronto para julgar. O juízo dele está preparado. Diz a palavra de Deus, lá em Salmos 7, 11, que se o homem não se arrepender, Deus já tem preparado o seu juízo para ele. É preciso ele se arrepender para não receber esse juízo. E Paulo vai pregar dizendo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu não sabia, eu não conhecia. Agora eu sei, agora eu fui informado. Eu só vou cair na situação porque eu não quero dar ouvido, não é porque eu não sei. O nosso irmão Mário aqui pregou, ele disse que muitos vão ser pegos de surpresa. É verdade, mas não por falta de aviso. Todos estão sendo avisados. Todos estão sendo advertidos de que há um juízo que há de vir. Muitos zombam, escarnecem por não ver acontecer nada.
pensam que tudo vai continuar do jeito que ele entende que é, só que não. A palavra de Deus diz, lá em Eclesiastes 8:11, que por não vir logo o juízo de Deus, o homem está disposto a viver no pecado, pensando que tudo vai ser como ele quer, termina bem, só que não. Há um juízo, há uma situação, mas o homem morreu, não está livre do juízo, segue para o juízo. Após a morte, segue para o juízo. A alma do ser humano é permanente. Ela não fica numa inconsciência, ela não vai para uma extinção, ela não deixa de existir, porque o homem, o ser real, é a alma que habita no corpo. O corpo é a bainha da alma. Quem envelhece é o corpo, quem perece é o corpo, quem desce à sepultura é o corpo, mas a alma, o espírito, vai para Deus que o deu. E para Deus, sem Jesus, para juízo. É preciso Jesus Cristo. Paulo está dizendo que não leva em conta Deus, o tempo da ignorância, mas ele anuncia agora, no tempo presente que você está aqui agora, Deus está dizendo a você: olha, há um juízo sobre a tua vida, olha, o meio de salvação, a porta para você escapar e sair dessa situação é Jesus. Escapa por tua vida, entrai pela porta estreita enquanto ela ainda está aberta, porque Deus é aquele que fecha e ninguém abre. Depois que fechar, não tem como mais o homem encontrar salvação, não tem mais para onde o homem correr, porque hoje Deus abriu e permanece aberta, e quem entrar escapará deste tão terrível juízo que há de vir sobre a humanidade. É preciso entrar por essa porta. João 10:9, Jesus vai dizer: eu sou a porta. E Paulo está anunciando isso aqui, irmãos. Paulo está anunciando o juízo. Tem muita gente seguindo uma direção errada, entrando em porta errada, achando que vai escapar do juízo de Deus. Por quê? Porque ele faz alguma obra, porque ele tem algum mérito, porque ele participa de algum conceito religioso doutrinário que ensina a ele que vai ter isso e aquilo outro de Deus. Não, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vizinho dessa comunidade, você tem que buscar, enquanto é tempo, entrar pela porta única, exclusiva, singular. Essa porta é Jesus. Mas como eu faço, irmão, para me salvar? O que é que eu preciso fazer? Aonde eu preciso ir? Você só precisa abrir tua boca e confessar. É o que a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Nós não vamos sofrer mais a morte do pecado. Já fomos ressuscitados com Cristo para a vida eterna com Ele nos céus. Então, Paulo vai aqui advertir os irmãos: é preciso crer. Vocês não estão mais na ignorância. Vocês já foram instruídos, advertidos. Há um juízo que há de vir. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. A quem? A quem que tem que ser direcionada a mensagem? Aos homens. A todos os homens. Não é um grupo restrito, é a todos. Ele diz: mas anuncia agora a todos os homens. O que é que ele anuncia? Que se arrependam. O que Deus quer do ser humano é o arrependimento. E o que é arrependimento? É eu mudar de religião? Não. É eu mudar de comportamento social? Não. O que é arrependimento? É mudança de entendimento, é mudança de pensamento. Essa mudança dentro de uma ação para a direção da palavra de Deus. Nós temos que se arrepender na direção da palavra de Deus, naquilo que ela faz, naquilo que ela diverte. O homem entendia que o caminho certo era esse, mas quando ele ouve a palavra, ele se arrepende. Ele muda o entendimento dele. Ele agora acredita nisso. Amém. Nisso, que é a palavra de Deus. Não é em qualquer coisa. Mas Deus quer que o homem se arrependa. Arrepender-se é mudar de direção. É mudar de atitude, de pensamento, para que o homem agora, ele entenda o que Deus quer e mostra a ele, para ele se submeter, a arrepender e se converter. Aleluia. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar. O juízo há de vir, irmãos. O juízo há de vir. Apocalipse capítulo 14, versículo 7.
é chegado o dia da grande ira do Senhor. Dai glória a Deus. É preciso a gente entender. Hoje nós estamos vendo aí um rumor, né? Porque o mundo vai ser destruído, é guerra, e vai ter bomba atômica, vai ter bomba nuclear, e o povo com medo. Ei, o mundo não vai ser destruído por bomba atômica, o mundo não vai ser destruído por bomba nuclear, o mundo está reservado para ser destruído pelo próprio Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra. Vai passar isso aqui. Não é planeta que vai se colidir com a terra e destruir. É a ira de Deus que vai cair sobre este mundo brevemente. Ai da terra, ai dos que habitam na terra, ai daqueles que ficarem aqui quando se cumprir a promessa, a profecia, aquilo que Jesus prometeu, que ele há de vir buscar aqueles que crê nele, para que aonde ele estiver, estejamos nós com ele também. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem buscar o seu povo que está perseverando, crendo, confiando, acreditando, sendo paciente na tribulação, alegrando-se nessa esperança, aguardando este dia, porque este dia é o sol de Deus que vai raiar sobre nós, todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aí a vida não acaba aqui, a vida continua. Agora, a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra, ai dos que vão ficar aqui. Tem muita gente preocupada, com medo, dizendo: meu Deus, que coisa terrível está acontecendo. Não está nada. Isso que está acontecendo não chega nem perto do que ainda está por vir na ira de Deus. A ira de Deus é muito pior do que isso que está acontecendo. Você tem que entender uma coisa: Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é amor para salvar o pecador que se arrepende. Ele é justiça para julgar e condenar o pecador que não se arrepende. Então, Paulo vai pregar e dizer: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Olha que ele está advertindo o povo, dizendo: pessoal, gente, vocês estão sendo avisados, vocês estão sendo informados. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Vocês não são mais inocentes diante de Deus. Vocês foram advertidos, agora dá ouvido ou não, é com vocês. Jesus vai dizer o quê? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A palavra está sendo pregada. O Espírito de Deus está trabalhando no mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que o homem tem, é um pecador. Da justiça de Deus, que não tolerará o pecado, nem tomará o culpado por inocente. E do juízo de Deus, que há de vir para julgar todos os que não se arrependeram. Há de acontecer aquilo que está na Bíblia. E nós aqui, irmãos, devemos perseverar na fé, permanecer confiando, porque nesses últimos dias há um grande vento de doutrina, há uma grande influência trazendo confusão, trazendo perturbação na mente do homem, trazendo incerteza, e muitos estão por aí levados por esse vento de doutrina. Mas nós temos que se manter firme, fiel e perseverando na palavra do Senhor, vigilante na palavra, porque o diabo nesses últimos dias tem arrastado muitos. E a Bíblia nos diz que o nosso inimigo não é o irmão A nem o irmão B. A palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus é a nossa fortaleza, mas se a gente não vigiar e não se submeter à vontade dele, o diabo está bem próximo para nos tragar, a partir do momento que a gente não se submete à vontade de Deus. Por isso que Deus diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é a gente se negar, é a gente então satisfazer o nosso desejo do homem natural, que só tem desejos malditos, que não agrada a Deus. Nós devemos sujeitar-se a Deus, negando, renunciando, despojando-se de vontade, pensamento, sentimento, ressentimento. Quantos que estão com ódio no coração há 10, 20, 30 anos? Quantos que não perdoam? Quantos que não têm prazer de estar junto do próximo? Quantos que têm indiferença? Quantos que estão aí vivendo dentro de uma vida que só Deus contempla? E Deus está dizendo: arrepende-te, arrepende-te, converte-te, porque Ele conhece os que são seus. Deus conhece cada um de nós. E que nesta noite possamos entender: devemos estar firme, estar de pé. Ei, cuidado para que não caia. Persevere, meu irmão. Lute
pela sua fé em Jesus Cristo, para não se desviar dela. Sabe por quê? O que está em jogo, irmão, da nossa fé, não é uma vida religiosa melhor do que o outro. Não é estar numa igreja melhor do que a outra. O que está em jogo sobre a nossa fé, é o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o final da nossa fé, a salvação das nossas almas. É a fé que leva o homem a alcançar a salvação de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Esse dom foi Deus que nos deu por meio da fé. E esta fé é no alvo. Não é o homem, não é nenhuma outra coisa. Olhando para Jesus, o autor, isso quer dizer, a fé se principia nele, e o consumador. Enquanto ele não vier, vivemos por fé. Mas a fé vai ser consumada nele. Quando ele vier, não vamos precisar mais de fé, porque vamos estar com ele, assim como ele é, o veremos. Aleluia. E vamos estar desfrutando desta promessa que hoje aguardamos e cremos por fé. Mas um dia vamos vivê-la presencialmente na presença do Senhor. Então, estejamos perseverando. Aguarda um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá e não tardará. Ei, o justo viverá, e se ele recuar, o Senhor diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Tem muitos recuando. Deus não tem prazer nos que recuam. Olha o que Paulo vai dizer para a gente encerrar. Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 1, versículo 17: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas nós somos daqueles que perseveramos para a salvação da alma. E nesta noite vamos perseverar para que a nossa alma permaneça guardada no Senhor e em descanso e guardada em segurança, para que quando a gente sair deste corpo, a nossa alma descanse e vá para o descanso e a vida eterna com Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nessa noite, maravilhoso é esse trabalho, porque nós estávamos aqui fazendo a obra no reino de Deus, pregando a verdade do Evangelho. A vizinhança que ouviu foi alcançada nesta noite. Nós não viemos aqui trazer para você uma opção religiosa. Nós não viemos aqui lhe oferecer um conceito doutrinário de nenhuma religião trazida pelo preceito dos homens. Nós viemos nesta noite trazer para você a verdade que liberta. Mas essa verdade, para você ser liberto, precisa crer nela. Jesus é a tua maior necessidade. Alguém perguntou uma vez a um certo pregador: onde está o inferno? E o pregador respondeu taxativamente: bem perto daquele que não tem Jesus. Porque isto é uma verdade. A nossa vida aqui é como um vapor. Tanto faz eu estar aqui agora como morrer agora, ter um infarto e morrer. E depois da morte, o que vai acontecer? Aí nós partiremos para a eternidade, o juízo. Por isso que nós precisamos de Jesus em vida, porque eu não sei quando eu vou morrer. Jesus disse assim a um homem louco: esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado e para quem será? Esse homem pensava que ia viver muitos anos, ia viver muitos dias, mas ele não sabia que ele não teria mais o amanhã, não ia contemplar mais o sol. Será que amanhã eu vou ver o sol? Será que eu vou contemplar amanhã? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Agora, eu sei de uma coisa. Tenho certeza, convicção disso, que se eu não contemplar o amanhã e eu morrer hoje, eu sei que estarei com o Senhor. A partir da minha morte, estarei com o Senhor. Porque a Bíblia é que diz: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão. Apocalipse 14, 13. E a nossa alma está segura, Pereira, guardada no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar nessa noite, encerrando, agradecendo.